Boa noite a todos. Satisfação aqui de estar com vocês, né, para a nossa live, né, uma live que a gente tá realizando aqui para mostrar, né, as potencialidades, né, da inteligência artificial, né, na prática, né, da homeopatia, né, da homeopatia clínica e no que ela auxilia, né, no dia a dia, né, nosso dia a dia, o que ela pode auxiliar, né? É bem interessante porque o, o refinamento que ela pode trazer e para a nossa prática, e prática de qualquer linha. Se a gente segue uma linha unicista, a gente consegue, se a pessoa tem uma outra linha de um outro tipo de homeopatia, consegue fazer, também tem um aperfeiçoamento. Se a pessoa segue mais uma linha hahnemanniana, consegue ajudar bem. Se a pessoa tem uma linha de um mestre indiano, também consegue fazer, aperfeiçoar o método. Então, eu vou dar a minha apresentação, né, de hoje, justamente para a gente falar, né, desses aspectos. Eu vou inicialmente fazer só uma introdução, né, de como que está. Hoje em dia, né, eu tenho me atualizado bem, eu tenho me aprofundado bastante mesmo, viu, gente? Bem mesmo no estudo das potencialidades, né, da inteligência artificial. E cada vez assim, né, vendo que é uma realidade que a gente vai ter que se adequar, sabe? Praticamente é obrigatório, tá, gente? Não tem como, tá? Porque ela é, quando bem usada, é uma ferramenta absolutamente fantástica, tá bom? Porque possibilita da condição a gente subir não, vários níveis de qualidade e de precisão no nosso trabalho, tá? E também ganhar tempo, e facilitar estudo, facilitar a preparação de aula, facilitar uma série de quesitos que ajudam muito, sabe? Ajudam muito bem para a gente poder ter essa prática, sabe? Bem definida, e é uma coisa bem aprofundada, bem desenvolvida, bem trabalhada. Né? Então, vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Então, a gente estaremos hoje falando, né, da abordagem moderna, né, para potencializar o atendimento homeopático através da inteligência artificial, ou seja, potencializar significa assim, a gente ter uma melhora, né, do nosso atendimento, né, do nosso paciente, independente da área que a gente segue. Pode ser na pediatria, pode ser na clínica, geriatria, ginecologia, qualquer área, tá? A gente consegue ter uma melhor qualificação, sabe? E às vezes o pessoal fala assim, mas eu vou deixar de usar o repertório, eu vou usar, não vou precisar mais usar a matéria. Não, não é isso. Na realidade, eu quero mostrar aqui que a inteligência artificial ela vem se encaixar nesse meio como mais uma ferramenta para a gente poder estar utilizando, né, tá tendo melhores resultados, tá bem? E chegaram algumas perguntas, tá? Então, na medida do possível, eu vou falando dos temas das perguntas que a gente recebeu. Então, né, a inteligência artificial está transformando a medicina, né, e oferece, né, oportunidades únicas para a prática homeopática. Então, essa apresentação, a gente vai explorar como a IA pode otimizar o trabalho, facilitar o trabalho do homeopata. Tá? Facilitar em muitos aspectos. Ganho de tempo, ganho de qualidade, né, do nosso atendimento, né, ganho de mais fontes de pesquisa. Tá? Então, vocês vão ver, eu vou mostrar alguns pontos que são pontos essenciais que eu tenho notado na minha prática. Tá? E vai desde a organização da anamnese, que é um ponto assim absolutamente
Não tem como a gente falar que não auxilia. Tá? Ainda mais a anamnese homeopática, que é uma anamnese normalmente extensa, com muito detalhe, com muita informação. Não é de uma especialidade mais que estreita. A homeopatia, ela abre. Então, a gente tem uma quantidade de informação muito grande. Então, desde a organização da anamnese até análise miasmática. Tá? Mas no final da aula eu vou colocar, com casos práticos e demonstrações reais. Tá? Eu vou fazer umas demonstrações também no ChatGPT. Então, inteligência artificial é a capacidade de sistemas fazerem o quê? Simularem a inteligência humana, né? Interpretando dados e resolvendo problemas. Tem gente que fala que essa palavra não é a melhor, tá? Inteligência artificial. Seria melhor assim, inteligência aumentada. Não é artificial, porque ela é aumentada. Porque, na realidade, quem alimenta as bases de dados somos nós, somos humanos. Quem criou a base de dados somos nós, humanos. A inteligência artificial, o que ela faz? Ou a inteligência aumentada, o que ela faz? Ela pega todas as informações e propicia cruzamento dessas informações para a gente ter um resultado que a gente quer, que a gente precisa. Logicamente, né, estando diretamente relacionado à forma como a gente passa as instruções para as ferramentas que fazem isso, como ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, que as pessoas utilizam. E as IA generativas, que é um universo dentro da inteligência artificial, que isso daí tem uma importância muito grande para nós, homeopatas, nossa, é impressionante. Por quê? Porque elas criam. Esse cruzamento dessas informações permitem uma criação de algo novo. Então, um avanço recente que criam textos, imagens e códigos, tá? Prontos para apoiar a prática homeopática. Então, a gente pega informações, então a gente consegue ter uma amplitude muito grande, porque os seres humanos são criativos, né, vamos dizer assim, não tem duas pessoas iguais. Né? Na realidade, assim, nós não somos copiáveis, cada um tem o seu jeito. Então, a nossa prática é personalizada, a gente tem que direcionar a nossa consulta para o quê? Para um atendimento individualizado e personalizado. E a IA generativa ela é muito, muito legal para a gente poder fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Então, dentro da IA, né, as máquinas executando tarefas cognitivas humanas. Então, a inteligência artificial permite que máquinas realizem tarefas que normalmente exigiriam cognição humana, revolucionando diversos campos, incluindo a medicina. Na medicina, é impressionante a quantidade de coisas que estão acontecendo dentro da própria estrutura de saúde que a gente tem, não só da medicina, de saúde como um todo, a penetração e importância que está tendo, né, a inteligência artificial, né, na evolução de todos os processos em todas as áreas. A IA já atua, né, falando mais da medicina, né, nas imagens radiológicas, que foi principalmente através da radiologia, que a inteligência artificial começou a ser aplicada de maneira ampla na medicina, que ela demonstrou a sua eficácia, tá? Então, com imagens radiológicas, que propicia, entre outras coisas, detecção precoce de anomalias, diagnósticos melhores. A IA hoje já é melhor que a gente, que os médicos, né, na análise das imagens. Tá? É duro dizer isso, mas é verdade. Tá? Mas, né, comete erros também, tá? A gente vai falar disso. Exames laboratoriais, identifica padrões de correlações, decisão clínica, sugere diagnósticos e condutas, que é uma coisa que a gente auxilia bem para a gente ter um diagnóstico. Triagem e telemedicina, otimiza, né, facilita o fluxo e monitoramento, principalmente na parte mais administrativa. Tá? E no monitoramento de pacientes tem várias ferramentas de monitoramento dos pacientes nas mais diversas patologias, inclusive dentro dos hospitais, nas UTIs, agora os hospitais, recentemente, né, eu tive lá
visitando um paciente no Sírio, o que eu me deparei? Eu deparei com um robozinho. Eu olhei, vi um negocinho no chão, tá? Andando, saiu de um quarto e foi andando, zanzando pelo corredor lá. O que era? Um robozinho. Robozinho que fazia o quê? Que faz o quê? Leva os medicamentos, tá? Para os quartos. Tá bem? Então, é uma coisa que a gente já vê que já está sendo implantada, principalmente, né, nos hospitais de maior padrão. Então, o que era piloto, hoje já é rotina. Começou na radiologia, principalmente, né, na época, um pouco antes da pandemia, depois durante a pandemia, e a coisa foi crescendo e a gente vê o que acontece hoje. Então, isso daqui são notícias que eu peguei essa semana, da semana passada para essa semana. Né? Robôs minúsculos vão circular pelo seu corpo. IA coreana cria medicamentos. IA na medicina, pela primeira vez na história, robô faz cirurgia guiado por IA sem ajuda humana. Inteligência artificial agora pode detectar câncer de mama 4 anos antes que ele se desenvolva. IA promete diagnóstico 99% menos radiação. Isso é bom, né? Pesquisadores usam a IA em etapas de produção científica. Neurônios vivos já estão controlando computadores. IA detecta Parkinson com 94% de precisão. Então, são as informações. É claro que isso daí é uma... Né? Às vezes até tem um certo exagero, tá, gente? Tem um certo... É como se a máquina fosse fazer tudo, mas não é bem assim. O que a máquina faz? A máquina propicia, dá uma condição de uma análise, tá? Mais aprofundada. Ela chama atenção para determinados aspectos. Tá bom? E né, a coisa está avançando tanto que a gente já vê, né? A China, aquela coisa da China, acaba de inaugurar um primeiro hospital do mundo operado por IA. A China inaugura o primeiro hospital com 42 metros de inteligência artificial. Claro, gente. Tá? Eles fazem, mas é tudo supervisionado. Eles não colocam isso para chamar atenção, mas é tudo supervisionado. O que faz a inteligência artificial? É o trabalho mecânico. O que faz a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela faz aquele trabalho que é um trabalho mais repetitivo. Tá bem? Por quê? Porque a IA age como um assistente. É como se fosse um assistente super inteligente, mas é um assistente. A IA ela não tem querer, quem tem querer somos nós. Tá legal? Então, quando tem um bom comando, quando se tem um bom acompanhamento, uma boa validação, é excelente. A gente pode fazer coisas muito incríveis. Tá? E aí aquela começa, agora será normal viver mais de 100 anos, né? Como está aqui nessa postagem aqui que eu puxei do Instagram. Tá? Claro, a gente vai ganhando, né, mais condição de ter avançar mais na saúde na medida que a gente cria ferramentas, né, que propiciam uma vida mais saudável, né? Então a gente consegue viver mais tempo. Mas sempre tem outra parte, né? Então, também uma notícia recente, a IA criou uma parte do cérebro, ou seja, saiu num artigo científico. Imagine um laudo dizendo que você tem lesão nos gânglios basilares. Tá? Essa estrutura, na verdade, não existe no cérebro humano, ou seja, eles notaram um erro na inteligência artificial. Aí eu levantei aqui no Google mesmo, né? Ó quantas postagens aqui falando disso. E a do Google inventa órgão humano que não existe. E a médica do Google inventa parte do corpo que não existe, né? Então, comete erro diagnóstico. Isso acontece. Tá? E cada vez vai acontecer mais, tá? Por quê? À medida que modelos de IA ficam mais avançados, aqui, que saiu na Folha de São Paulo, alucinações se tornam mais frequentes. Tá bem? O que são alucinações? Tá? A pessoa pensa, que é alucinação? Alucinação significa
São respostas inconsistentes, são respostas erradas, informações incorretas. Por que que isso ocorre? Isso ocorre por causa primeiro, tá? Por causa da informação, que é a base, né, de conhecimento, né, de programação da inteligência artificial, tem essa parte, e tem a parte também que é a parte da maneira que a gente pergunta. A maneira da gente perguntar é fundamental. Para a gente ter pra gente ter uma boa resposta, é necessário que se tenha uma boa pergunta. Para que a IA possa trabalhar a nosso favor, é fundamental que a gente direcione para o que a gente quer. Tá? E tem uma estrutura, tem uma forma da gente fazer isso. Tá bem? Então, empresas como DeepSeek e OpenAI viram a taxa de erros crescer em novos sistemas. Tá? E não sabem explicar a causa do problema. A causa é essa que eu falei para vocês. Tá bom? É a base de informação e também é a forma como a gente pergunta. Tá? É uma notícia relativamente recente, de maio agora desse ano. Então, e também, outra coisa, né? Os nossos pacientes. Poxa vida, o ChatGPT está virando o novo doutor Google. E é uma verdade. Pacientes e médicos, não só nós, mas os pacientes também recorrem a IA para diagnósticos. Vocês podem ter certeza. Eu já vi alguns pacientes, doutor, tomei aqui, aquelas doenças, assim, olhei no ChatGPT, disse isso e aquilo. Aí a gente dá o medicamento, aí a pessoa vai lá no ChatGPT também, vai olhar aquele medicamento. Isso daí acontece. E o que é importante? A gente está à frente. Né? Pelo menos conhecendo o que o paciente está fazendo, para quê? Para poder a gente orientar. Então, o usuário relatou o estalo na mandíbula ao ChatGPT e há sugerido desalinhamento e técnica de reposicionamento de língua, problema resolvido. Mãe enviou exames do filho ao ChatGPT. A IA identificou síndrome rara após 17 consultas médicas sem diagnósticos, mas não tinham diagnosticado. Quem diagnosticou foi o ChatGPT. Resultado, uma cirurgia bem-sucedida, que depois de efetuado o diagnóstico bem-sucedido. Então, casos assim se multiplicam nas redes. Mas o essencial disso daqui é que a gente está mudando o paradigma. Bom, o que era antes era o Dr. Google, agora são os chatbots, são os espaços de conversa da IA generativa, que cruzam sintomas e exames históricos em segundos. Que é o que eu vou falar aqui para vocês. Tem uma maneira de fazer. E o que a gente precisa passar para vocês nessa maneira de fazer? Esses desafios, é assim, a gente precisa fazer com segurança, tá? E para que a gente obter com precisão, tá? E a gente entender, porque às vezes eu discordo do que o resultado que a inteligência artificial dá para mim. Muitas vezes isso acontece. A gente pode discordar do medicamento, a gente pode discordar de um sintoma que foi selecionado, às vezes da rubrica errada, repertorização não funciona na IA. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Né? O que é bom, o que não é bom, e como a gente usa com segurança e como a gente usa com precisão. Por quê? Porque o uso da IA exige responsabilidade. Tá? É muito importante. As respostas que vêm não são uma verdade absoluta. Tá? A decisão clínica é do médico. Isso daí, quem assina a receita somos nós. A inteligência artificial é que nem o nosso software de repertorização, é uma ferramenta de apoio. Estão entendendo? Muito bom, o repertório é excelente. A matéria médica é a base, também é uma ferramenta de apoio, porque nós temos na nossa memória alguns medicamentos, mas não temos todos. Então, quando a gente pega uma biblioteca de matéria médica, a gente vai pegar um apoio de um livro, de uma obra, ou de uma base de dados de um software. Isso é uma ferramenta de apoio. E a inteligência artificial é também uma ferramenta de apoio. Que vai nos auxiliar para quê? Para a gente ter uma melhor conduta e ter um resultado melhor. Tá? Porque somos nós que somos responsáveis pelo que a gente faz. Então, a gente deve sempre encarar a IA como um assistente.
tá bem? Que nos ajuda, né, nas nossas atribuições, aqui no caso profissionais, e a gente utiliza esses assistentes para melhorar nossa conduta, nosso resultado e poder ter uma atenção melhor ao paciente, sabe? Ter uma conduta mais personalizada, que é isso que a gente precisa. E a realidade nossa é o que lá o diretor do hospital lá do Einstein falou: o médico que tiver medo de IA vai ser substituído pelo que está com ela no bolso. Então, assim, para entender, né? Para entender que, na realidade, a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender a utilizar a IA, porque ela vai ser uma coisa obrigatória, praticamente, para todos, para todas as áreas. Ah, mas vamos perder o nosso emprego? Não, não é isso. Na realidade, é assim. A gente, para manter o nosso emprego, a gente vai precisar saber operar uma inteligência artificial, não tem jeito, tá bem? É uma ferramenta fundamental. Então, o Einstein já opera, o médico mediar será substituído por quem a usa. O Einstein já opera com 126 algoritmos de IA. Algoritmos significa instruções de inteligência artificial, tá? Funcionando dentro do sistema Einstein. Usos: prever demandas, otimizar cirurgias, acelerar diagnósticos, melhorar a gestão. Você chega, encaminha para a IA todo o material utilizado em 30 cirurgias, ela rapidamente levanta se está certo, se não está, foi a mais, se foi a menos, o custo disso. Então, facilita muito. Então, a gente adquire mais precisão, eficiência, experiência, a experiência do paciente é melhor, tá? E a integração, né, do médico com a tecnologia. Tá? Mensagem, tá? A mensagem fundamental: resistir não é opção, tá bem? Aplicar IA é diferencial competitivo. Competitivo no bom sentido, né? Ela vai melhorar e a gente, utilizando, vai aprendendo a utilizar e a gente vai ganhando qualificação. E na homeopatia? Tá, o que acontece na homeopatia, já entrando no nosso tema? O que a gente tem? Tem dados muito ricos. A gente atende o nosso paciente, fica lá um tempo grande com esse paciente, então a gente tem um dado rico, né? Dados ricos, né? E assim, diversificados, né? De várias áreas, os sintomas locais, de várias partes do corpo, gerais, mentais. A gente precisa o quê? A gente precisa encontrar um medicamento. Então, a gente tem a riqueza de dados em anamneses detalhadas, sintomas físicos e mentais, histórico completo do paciente. E o potencial da IA, qual é que é? De processar grandes volumes de informação. Tá? É isso aí. Ele pega... A IA não se distrai, gente. A IA ela é uma ferramenta, é uma máquina. A gente tem variações, tem dia que estão melhor, tem dia que não está melhor. Então, ela pega aquele volume de informações e analisa sistematicamente. Identifica padrões sutis e auxilia no suporte à tomada de decisão clínica. Na homeopatia, né, a gente tem algumas utilizações principais, tá? Que eu tenho testado, eu tenho visto, e outros colegas já estão fazendo isso também. O que é? De organização da anamnese. A gente tem uma quantidade de informação muito grande, tá? Então, a gente estrutura e sintetiza as informações complexas do paciente. A gente consegue ter uma análise da totalidade sintomática, a gente identifica padrões e conexões entre sintomas, tá bom? Então, aí a gente, depois de organizar a anamnese, a gente pode pedir para analisar o grupo sintomático, a gente tem mental, geral, local, tá? Os sintomas mais raros, peculiares, né, e característicos raros peculiares, né? E apoia na busca de rubricas, né, localização precisa no repertório homeopático,
não tão precisa, erra muito nas rubricas, a gente tem que olhar, ler, para ver se está correto ou não. Não faz repertorização, como eu já falei para vocês. Essa parte do diferencial de medicamentos é fantástica, compara detalhadamente, né, entre medicamentos similares, dentro dos temas dos pacientes. Se o paciente tem uma determinada temática ou tem determinado problema clínico, a gente direciona. Eu quero um medicamento que tem um tropismo, né, para a parte hepática, a parte renal, a parte respiratória. Tá? E num paciente com as seguintes características: a pessoa é muito desorganizada, a pessoa sempre atrasa, né? E por aí vai. Tá? Então, o que a IA faz? Ela consegue cruzar todas essas informações. Tá bem? Então, a análise de padrões miasmáticos, tá? E abordagens, né, contemporâneas, né? Reinos, né? Os reinos também a gente consegue utilizar bem, né? Análise de padrões miasmáticos e abordagens contemporâneas. Tá? A repertorização que eu falei aqui, ela não fica boa com a IA. Tá? Ela não consegue converter e cruzar, né, encontrar os medicamentos do repertório e fazer um cruzamento no modelo mais tradicional. A gente sempre recomenda, faça, a repertorização é um procedimento, a IA é outro procedimento. Tá bom? Então, falando da história clínica, né, a gente tem um impacto visual, que eu vou mostrar aqui para vocês, de páginas, né, a uma síntese. A gente consegue fazer uma síntese da história do paciente, ou então a gente consegue sistematizar a história clínica para facilitar o resultado, né, facilitar a análise do resultado. Isso aqui é uma história tradicional, ficha clínica minha, tá? Né? Então é aquela bagunça, né? Só eu entendo. E às vezes a gente perde alguma coisa. Isso é uma forma, né? Mas da gente fazer. Tá? Aqui já é, né? Aí a gente já tem outra forma, né? Aqui é uma digitalização de uma história. Né? Digitação disso aqui é uma digitalização de uma história. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, até tudo texto corrido. Tá? Mas olha isso aqui agora, que acontece. Olha que coisa. Análise de caso clínico em homeopatia clássica. Olha que diferença. Eu tenho a queixa principal, e tem a história da doença atual, tem os sintomas mentais, os biopatográficos, vem tudo dividido. Descrição detalhada da queixa principal, duração e início dos sintomas, fatores que causam pior e melhor. Bem característica do quê? De uma anamnese homeopática. Consigo estabelecer os diagnósticos, né? Com o CID, diagnóstico biopatográfico. Para quem não sabe, biopatografia é o desencadeante, né? Diagnóstico miasmático, constitucional, o temperamento, tudo coisas importantes para a escolha do medicamento, para ser prescrito, e os sintomas homeopáticos. Ainda põe um emoji aqui para destacar, né? E depois os sintomas mais individualizantes e característicos. Tá? Olha que coisa legal, facilita muito o nosso trabalho. Então você pega uma ficha que é assim, uma coisa densa assim, você transforma numa coisa rápido. Gente, isso daí demora 1 minuto para fazer, nem isso. Tá certo? Então aí é para todos. Não precisa programar. O que a gente precisa saber é saber perguntar. A boa pergunta faz com que se gere uma boa resposta. Quanto mais precisa, quanto mais contexto a gente dá na nossa pergunta, quanto mais claro a gente tem um objetivo do que a gente quer, melhor é a resposta. Então, a gente ganha o quê? Otimizando no quê? A gente ganha mais tempo, tá? Mais tempo para quê? Para o olhar clínico e relação médico-paciente. Para mim, é mais tempo para a gente poder aprofundar mais a história. Eu uso mais para isso. Tá? E para também conversar com o paciente, dar uma atenção, né? Boa, né?
ficar tanto tempo pendurado no computador, a IA ela ajuda bem, né? Mais clareza na organização sintomática, né? A repertorização não, tá? Tá a repertorização aqui, mas, né, a repertorização não fica boa com a IA. E menos erros, redução de vieses e falhas, tá? A gente tem mais clareza no encontro da rubrica repertorial. Então, eu imagino que a maioria aqui testou já ChatGPT, né? O ChatGPT ou alguma outra, o Copilot, Gemini. Bom, aqui, agora a Meta, né, a própria IA já está inserida no WhatsApp, né? E todo mundo já utilizou essas ferramentas, porque todo mundo usa o Waze, muita gente tem o Spotify, tudo isso é IA. Tá bom? A gente tá, Netflix, tudo isso está com a IA incorporada na ferramenta. Então, todo mundo já utilizou a IA. Agora, o ChatGPT, imagino que sim, né, gente? Já a maioria dos senhores já utilizaram, né? O problema real do consultório, né, que a gente vê, né, é sobrecarga. Tá? Muitas vezes muitos atendimentos, né, a gente tem muito trabalho, né? Dispersão, e às vezes nem sempre a gente está bem disposto e às vezes está cansado, né? Não tem uma concentração perfeita durante toda a história. E perda de detalhes. Esse aqui é bem... Muitas vezes a gente perde detalhes na história, não vê, não percebe. Tá bom? Tá? Então a gente tem uma sobrecarga informacional, né? Também uma sobrecarga de informações, excesso de dados clínicos, que dificultam a identificação do essencial, dispersão de atenção, né, múltiplos focos, né, comprometendo a análise aprofundada e perda de nuances, né, quando a gente perde os detalhes, né, que passam desapercebidos, né, durante a consulta. Tá? Então, a IA ajuda muito nisso daqui também. Tá? Essa das nuances é fantástico. Quando a gente inclusive, pede para ela destacar quais são os padrões da história clínica, vem coisas muito boas. E a gente consegue, às vezes, enxergar com clareza. Às vezes a gente tem dúvida, vale a pena a gente perguntar. Né? Porque no paciente crônico, por exemplo, a anamnese é extensa. Você pega um paciente com histórico de 15 anos e múltiplas queixas, tem muita informação, né? Então a gente acaba, às vezes, perdendo, né, detalhes, às vezes a gente não consegue analisar tudo numa consulta. Então, o processamento através da IA, ela ajuda muito na organização e análise desses dados, né, como eu mostrei para vocês agora da história clínica. Aí o resultado, a gente pode pedir aqui, 5 tópicos claros. Eu posso pedir 5 tópicos claros de modalidades e sintomas mentais relevantes. No caso, se eu pedir, vai virar. Eu posso talvez não concordar, eu posso achar que aqueles não são os principais. Mas ele vai sempre trazer alguma coisa que é mais relevante. Então, a IA transformou a anamnese confusa extensa em um documento estruturado, destacando padrões. Tá? Esses padrões é muito importante, poderiam passar desapercebidos, facilitando a tomada de decisão clínica. Então, a gente coloca uma história, vocês estão vendo a história aqui? Tá? Tá, então aqui. Então, análise de prontuário e tal, eu criei um assistente, tem uma aula já no curso, como a gente cria um assistente, né, que foi um encontro que a gente fez, para quem está dentro do curso que a gente dá. Eu criei um assistente, análise de prontuário, coloquei uma história clínica aqui dentro, aqui é a história clínica, pedi para elaborar o prontuário clínico da paciente, conforme instruções, né, desse meu agente. Olha que maravilha que acontece. Ele busca na base de conhecimento e já começa a trazer toda a história. Olha que impressionante. Já vem tudo, rapidinho. Toda a estrutura, tá? Os biopatográficos que eu falei para vocês, medicações de uso, CIDs, diagnósticos, tá? Os sintomas homeopáticos e os mais individualizantes e características, e chega numa conclusão lá. Tá bem? Tá? E depois eu dou continuidade nos outros processos, que é uma coisa que depois eu vou mostrar para vocês.
Então, só para mostrar, né? Então, o que, que a gente faz? A gente organiza a história. Então, qual é a capacidade? Primeiro ponto, qual é a capacidade da IA? Organizar as informações mentais, gerais, no caso da homeopatia, mentais, gerais, locais e as modalidades. Tá bem? Então, a gente consegue organizar de uma maneira sistemática, que a gente vai olhar e vai entender, vai ver, vai enxergar. Então, esse assistente, ele é que nem uma, sei lá, teve uma época que a gente fazia conta no papel. Eu vi chegar a calculadora, tá? Aí chegou a calculadora, já dava o resultado final, estava lá. O que era? Um assistente de contas, né? Matemáticas. Então, ajuda no crônico e no agudo também ajuda. Por quê? Em quadros agudos, a IA acelera sintomas relevantes, medicamentos compatíveis e condutas complementares. Então, a gente tem o quê? Velocidade e precisão no raciocínio inicial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um exemplo aqui, como a gente pode trabalhar. Tá? Então, chegou o paciente, mandou uma mensagem no WhatsApp. Está aqui, ó. Tá? Oi, doutor, tá, precisava conversar sobre o comportamento aqui em casa. A semana a situação está muito difícil. Ele está completamente fora do controle. A criança, né? Um filho, né? Da pessoa. Não para um segundo, inventa mil formas diferentes para provocar confusão. Tudo vira um caos, desde as menores coisas. Então, criança, né? Naquela fase, né? Terrible two, né? Então, o que a gente viu? Já foi direto. A mensagem do paciente já foi direto lá para o chat GPT. Uma coisa bem importante, que eu não falei agora no início, é importante eu citar. Vocês podem notar que não tem identidade. Tá bom? O ChatGPT, o ChatGPT, Gemini, todos esses têm um problema. Tudo não pode botar dado sensível de paciente. Então, anonimizem, tornem anônimas as histórias dos pacientes. Tá legal? Então, coloquei aqui, tá bom? Aí já coloquei aqui como isso, sem fazer o quê? Aquela análise do caso clínico e a homeopatia clássica. E se eu quiser, eu posso chegar nesse campo do chat e colocar mais algumas informações. Nada impede. Além daquelas informações que chegou lá no WhatsApp da paciente. EvaptVupt. E aí chegou no ponto lá e chegou o diferencial medicamentoso homeopático, uma tabela comparativa da criança, né? Demonstrou, por exemplo, o medicamento Tarento. Tá? Fez um comparativo com o Veratro Alves, Tramone, Ociamos e Sina aqui, olha. E olha que bonitinho que fica, olha que incrível, gente. Olha, tem o medicamento, o ponto central, né, que relaciona o medicamento, sintomas mentais e comportamentais, que é um problema comportamental, e ele fala o que é mais indicado, né? Não significa que eu não dei tarêntula para essa criança, tá? Eu dei outro medicamento, tá bom? Mas ele indicou tarêntula, é o mais indicado, até pode ser, tá bom? Tá? Foi outro daqui, mas não foi a tarêntula, tá? Então ele indica, ele lembra medicamentos. O que a gente vai ver? Será que é esse que é o ponto central mesmo? Tá? Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Né? Tá? A mãe está grávida. A mãe está grávida, eu posso pensar mais nesse aqui. Tá entendendo? Os pais se separando, por exemplo, não é naquele caso não era esse caso, né? Tá esse. Ou então, ou chamar atenção, né? Virar um albo aqui. Então a gente vai analisar. O que vale é a nossa cabeça. Isso daqui é um assistente, ele deu um resultado para a gente. E a gente vai decidir, dentro do resultado que ele traz, qual o caminho que a gente vai seguir. Então, né, aí em ação. Então, passo 1, anamnese organizada. Passo 2, a busca de rubricas, né, em repertórios clássicos. E passo 3, diferencial medicamentoso. Tá? Atenção, a repertorização através de IA gera resultados imprecisos. É só vocês fazerem, pedem, vocês vão ver. Aí ele apresenta os sintomas e apresenta os medicamentos. Vamos dar uma olhada no repertório se tem ou não. Não tem, tá? A maioria não tem. E ele dá só um número limitado de medicamentos. Tá legal? Então tomem cuidado, porque a IA, eu acho que no futuro até vai fazer, mas por enquanto não. Tá bom. Então, eu vou mostrar, né, ao vivo aqui no chat GPT, um estudo aqui, como a gente faz, tá bom?
Então, um caso clínico, né? Eu vou pegar aquele caso daquele menino, tá? Esse caso clínico aqui, né? Pego os sintomas aqui, tá? Vou dar um Ctrl C, eu vou copiar, estou copiando isso, vou no chat GPT e eu coloco aqui, ó. Coloco aqui, tá a historiazinha dele, né? E aí eu vou voltar, né? Eu vou para o próximo slide. Eu vou pegar rubricas repertoriais, tá? Então, com base nos sintomas descritos pelo paciente, realiza a conversão para rubricas repertoriais da sexta edição do repertório quente. Olha, tem que ser detalhado, garantido que apenas rubricas que constam no repertório original de James Tyler Kent sejam utilizadas. Considere apenas as rubricas que existem no texto original. Se não houver uma rubrica exata, descarte-o. Se houver mais de uma rubrica relevante no repertório para o mesmo sintoma, inclua. A tradução das rubricas deve ser fiel ao original, sem interpretações subjetivas. Não faça a repertorização e coloque a tradução do inglês para o português. Vamos lá, vamos ver como fica. Tá? Esse chat GPT é o gratuito, tá bom? Então, coloquei aqui, copiei, colei lá e copiei aqui, tá? E eu peço uma resposta. Tá? Ele já me conhece, porque eu coloquei na personalização, que eu explico também no curso como a gente faz. Aí ele começa a dar as rubricas, tá bom? Na sua tradução português, inglês-português, tá? Porque eu pedi para traduzir, porque o original quente é em inglês, então eu pedi para traduzir. Tá? Então deu algumas rubricas aqui, tem rubricas melhores que a gente pode utilizar, mas ele deu algumas aqui. Tá? Então, essas foram as rubricas existentes correspondentes ao relato do caso. Todas retiradas do texto original. Então, a gente pode dar uma olhada, se a gente quiser fazer uma repertorização, a gente vê algumas sugestões de rubricas que podem ser colocadas aqui. Tá bom? E a gente continua, tá? Ah, mas eu quero saber agora o medicamento que você vai indicar. Então, eu vou aqui, tá? Diferencial de matéria médica. Então, vamos lá. Realize análise dos medicamentos que melhor cobrem a totalidade sintomática do caso, considerando as rubricas encontradas e a totalidade sintomática. Faça análise de pelo menos 5 medicamentos, justifique a escolha. Apresente o resultado em forma de tabela. Lá atrás eu já falei, mas eu vou fazer uma nova aqui. Tá? Eu venho e colo aqui. Tá? Copiei lá e colei aqui. E aí eu pergunto. Vamos lá. Aqui ele tentou fazer a repertorização. Oh, que bom que ele tentou. Ó, como é a repertorização que ele fez. Tá? Aqui a repertorização que ele fez. Tá? Tá bom? Não é repertorização, não é assim, tem numeração. Olha, ele erra na cobertura, ele coloca cobertura e pontuação, mas não tem pontuação aqui. Foi até bom para vocês verem. Aí eu vou escrever aqui. Quero um resultado somente de diferencial de matéria médica, né, homeopática, sem considerar as rubricas repertoriais. Tá bem? Vou mostrar mais um detalhe para vocês, hein? Esse curso, isso daí eu falo no curso fechado, tá? Uma das coisas. Formato de tabela. Tá? Então, estou dizendo que é o formato que eu quero de resposta. Vamos lá. Aí ele começa a citar os medicamentos. Tá? Aí tá melhor, por quê? Porque ele já colocou no diferencial. Tá? Aqui, ó. Tá? Que coincidiu aqui. Aqui, nesse caso, apareceu a Belladonna. Tá bem? Que subsintã, e aí ele fez ainda um resuminho aqui. Olha que legal. Aí ele fala ainda, deseja que eu refine ainda mais essa tabela, focando apenas em características diferenciais pediátricas? Olha só, olha o que eu vou fazer. Sim, pode fazer. Tá? Aí ele vai refinar, né, mais as características do paciente. Tá bom? Tá bom? E aí ele continua. Quer que eu organize esse diferencial em forma de fluxograma de decisão clínica? Eu posso também.
aí a gente vai, o que que é? A gente vai aprofundando o estudo dos medicamentos. Olha que coisa incrível que a gente pode fazer. Tá bom, gente? Quanto tempo a gente demoraria se a gente fosse fazer, como a gente se diz, na unha, isso? Tá? Então, o aprendizado aqui, qual é que é? Né? A importância, né? A capacidade da gente o quê? Consolidar dados. A gente consolida, a gente junta dados. Olha como facilita o trabalho. Quanto tempo que a gente não gastaria para fazer isso aqui? E não sairia tão bom, com certeza. Tá? E outra coisa importante é o negócio que eu falei da repertorização. Olha a repertorização como sai aqui. Nada a ver. Tá? E fora que não são só esses medicamentos, tem muito mais medicamentos. Eu pedi só 5, né, mas são muito mais, que sairia numa repertorização assim. Tá? Ele coloca cobertura e pontuação, mas não tem uma pontuação aqui. Tá bem? Só colocou uma cobertura. Tá? Então, voltando para a nossa aula, tá? Então eu demonstrei aqui para vocês como a gente trabalha, né, de uma forma clínica, né? E vamos para frente. Então, os benefícios concretos. Tempo, redução de 70% no tempo de organização e análise de casos, isso é verdade, eu acho que até mais. Tá? E mais tempo a interação com o paciente. Isso a gente for fazer na frente do paciente, né? Clareza, visualização objetiva dos sintomas relevantes, né? Maior clareza mental para decisões clínicas, né? Para a gente escolher o mínimo. E confiança, né? Verificação cruzada de informações, mas segurança nas decisões terapêuticas. É interessante quando a gente faz por exemplo, uma repertorização. Eu, normalmente, o meu trabalho, eu faço o quê? Eu repertorizo, eu vou trabalhando com a IA e vou repertorizando em paralelo. Tá? Enquanto a IA vai respondendo, eu vou fazendo a repertorização, eu faço rápido. Tá? Então, o que acontece? Aí eu só cruzo as informações. Se um medicamento apareceu na repertorização e não aparece na IA, eu chego para a IA e pergunto para a IA. Né? E aí, esse medicamento, você não lembrou? Tá? Tá bom? E aí a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio. Né? Outra coisa que a gente pode fazer, né, o redator de anamnese, se vocês quiserem, em vez de aparecer aquele formato estruturado de queixa principal, história pregressa, tal, vocês podem fazer um redator. A pergunta do médico e a resposta do paciente. Então, o médico falou tal, tal, tal. O paciente falou tal, tal, tal. O médico perguntou tal, tal, tal. Tem gente que prefere um redator de anamnese. Tá bom? Dependendo da linha que a pessoa segue de homeopatia, ela prefere um redator de anamnese, tá? Para poder analisar a sensação, todas essas coisas. O redator de anamnese funciona muito bem. E análise de sintomas. Tá bom? E análise de exames. Tá? Análise de exames é absolutamente fantástico também. Porque eu chego, eu pego no ChatGPT, eu anexo o exame, o PDF, ó, ele traz tudo estruturado. Tá bom? Tá? Eu vou poder trazer tudo estruturadinho para vocês. Tá legal? Tá? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Olha, tá? É primeira mão, tá, gente? Tá? A gente tá trabalhando, tá? Para ter alguma coisa assim, bem dentro disso que eu estou falando já, tá? Tá? Onde, inclusive, vocês vão poder botar os dados sensíveis do paciente, porque é uma coisa fechada. Tá bom? Mais para frente a gente vai mostrar para vocês. Tá bom? Então, aqui tem um hemograma, olha que legal que sai, todo estruturado, com tabela, né? Peguei um paciente que veio com uma biópsia, né, de uma lesão de pele, né, próximo à pálpebra. Tá? Então, ó, o que ele chegou? Ele chegou com aquilo lá, eu só peguei o PDF daquele e já botei aqui para analisar. Resumo, olha, já deu o resumo do laudo, já fez a interpretação clínica, carcinoma basocelular, tá bom? Tá? Fez a interpretação clínica, falou que né, tem comportamento invasivo, mas pouco risco de metástases e tal, coisa que a gente já sabe, né? Tá? Aí depois, conduta recomendada, isso daí não vem no laudo. Né? E prognóstico. Tá? Às vezes quer explicar para o paciente, né? Às vezes vocês querem explicar para o paciente e aí a gente já começa a aprofundar o estudo, né? Às vezes não é uma área, isso não é uma área minha. Na patologia, eu estudei isso na faculdade, né?
mas não é eu não consigo fazer uma análise aprofundada disso. Então, eu consigo entender, consigo explicar ao paciente, mas se eu tiver as informações, ajuda muito, tá bom? Então, prognóstico excelente, tal, tal, tal. Olha que legal. Aqui é uma coisa real. Chegou um paciente com uma tomografia sem laudo. Tá? O que eu fiz? Eu peguei a imagem, tá? E já leu aqui também, na ferramenta. Tá bom? Tá? Então a gente consegue o quê? É um assistente, gente, para a gente exercer melhor a nossa profissão, tá? De maneira mais competente. Obviamente que eu olhei o laudo, vi se era compatível com a clínica do paciente, e por aí vai. Outra coisa importante, tá? Outra coisa bem importante, né, é o perfil, né, psicológico, né, do paciente, né, a totalidade sintomática, né. Então, a gente tem, por exemplo, né, na homeopatia é muito importante, a gente escolhe, o próprio Hahnemann fala, né, pulsatila é um paciente pulsatila, o paciente dos vômitos, que ele fala, é o temperamento que vai ser o fator fundamental para decidir qual dos dois que a gente vai prescrever. Então, é o perfil. Né? Então, a gente pode fazer uma análise de perfil psicológico, fica muito bom. Analisa o discurso, traços temperamentais, né, a constituição, tendências emocionais. Tá? Então, isso aí facilita o que é uma individualização. Então, a gente pega, por exemplo, aquela criança lá que eu falei daquele caso agudo. Olha, o perfil psicológico está aqui, ó. Padrões emocionais. Tá, eu pedi um resumo, né, para poder apresentar na aula, mas a gente pode ter um detalhamento maior. Padrões emocionais, comportamento, posição ativa, padrões emocionais, irritabilidade constante, reações ao estresse, explosões, motivações, forte busca por atenção, relações interpessoais, tal, e por aí vai. Tá legal? Então, aqui tem uma análise, eu não vou entrar em detalhes, que é mais para mostrar para vocês no que facilita a nossa prática. Gente, não dá para dizer que não ajuda. Não tem como. Se a gente souber usar, a nossa prática sobe, a gente sobe muitos degraus, tá, de competência, a gente tem dados que nos dão muito mais condição de escolher o melhor medicamento. Outra coisa, por exemplo, né, a gente pode classificar, né, na totalidade sintomática, né, a gente consegue fazer, olha, totalidades mentais, gerais, locais modalizados, sintomas clínicos. Né? A gente põe o sintoma, põe a modalidade. Tá? A gente está desenvolvendo ferramentas bem legais para isso, viu, gente? Já está no DNA já para fazer todas essas coisas que auxiliam o homeopata. Tá? Às vezes a pessoa chegou uma pergunta, e se a pessoa, como eu faço para converter os dados de uma ficha, né, que está escrita à mão para o formato num formato, né, para a gente colocar na IA. Se a letra for boa, a gente consegue transcrever, tá? Agora, se a letra for que nem a minha, fica mais difícil, tá, gente? Tá? Se bem que já tem IAs que conseguem ler o que tiver transcrito, tá? Mas eu não recomendo, não. Tá? O que eu recomendo atualmente, assim, para o pessoal que quer começar a ter história, é procurar fazer uma transcrição da fala do paciente. Tem ferramentas que fazem isso, tá bom? O paciente faz a consulta e tudo que ele fala fica transcrito. Tá? Que é uma coisa assim também a gente está estudando aí para dispor. Olha que legal. Classificação dos sintomas por natureza homeopática. Eu consigo separar os que são muito intensos, antigos, sintomas antigos, né? Antigos, repetitivos, incomuns, raros e estranhos. Por quê? Porque esse assistente ele consegue reconhecer, né, os tipos de sintomas. E ainda descreve aqui. A gente tem que aceitar como isso como verdade? Não, gente. Pode ser que tenha incorreções. Pode ser que ele descreva como repetitivo, pode ser que não seja. Tá? Repetitivo.
pode ser só intenso. Tá? Mas por isso que a gente tem que sempre ler o que está descrito para ver até que ponto realmente aquilo é verdade. Localização repertorial, que eu falei para vocês, né? É o que eu falei, assim, normalmente a gente consegue ter. Nem todas as rubricas estão perfeitamente localizadas, às vezes pode ter rubrica que não localizou, tá? Mas muitas vezes vem rubrica que a gente nem pensou. Então, é sempre bom fazer. Então, acesso rápido a rubricas específicas, entre milhares de possibilidades. O repertório melhor para vocês solicitarem é o repertório James Tyler Kent, que é um repertório que está disponível de forma gratuita na internet, então faz parte da base de dados, né, das IAs, então é o melhor para vocês verem. Tá legal? Mas vocês podem pedir de outros também. Tá bom? Tá? Então vocês podem pedir, de repente, eu quero do síntese, eu quero do complete, eu quero do meu próprio repertório, o repertório do áudio, vocês vão ver que vai vir alguma coisa. Tá legal? Por quê? Porque não que a IA vai ter o nosso livro está distribuindo de graça, não é isso. É que ela tem muitos trabalhos que utilizam os nossos trabalhos. Tá? Então, são artigos, essas coisas, então vem tudo na base de informação que fica contida dentro do treinamento que eles fazem de inclusão de conhecimento. Tá? Então, a gente encontra a rubrica e isso permitirá uma repertorização mais precisa e abrangente. Se a gente pegar aquelas rubricas que ele encontrou e ver se a gente vai utilizar alguma daquelas, pode ser utilizada na nossa repertorização. Diferencial de matéria médica. A IA refina, vou mostrar um negócio, vocês vão nem acreditar. Tá? Fiquem aí, tá, gente? Tá? A IA refina a escolha medicamentosa com comparações precisas. Eu já mostrei aqui o negócio do ChatGPT para vocês. Oferece comparações lado a lado, facilitando a decisão do homeopata. Então, o que acontece? Se vocês pedirem, tá, que eu mostrei aqui para vocês, né, no ChatGPT, se vocês pedirem, normalmente, vem medicamentos mais conhecidos. Tá? Tá bom? Mas vocês podem pedir medicamentos mais comuns. Eu quero que você me faça uma análise de medicamentos menos comuns. Ou quero que vocês me façam uma análise de medicamentos com determinadas características, que, por exemplo, é o principal do paciente que eu vi. Vocês vão ver que as respostas vão melhorando. Tá? Então, por exemplo, comparativo com medicamentos mais comuns, né? Tarêntula, Veratis, Tramondiociamos. Tá? Agora, eu posso ter medicamentos mais raros. Olha aqui, ó, Migala e Laziadora, que é para aquela criança também, lá daquela mensagem da mãe do WhatsApp. Thea sinensis, olha só, expressa a hiperatividade destrutiva contínua com reatividade emocional caótica. Thea sinensis, excitação mental e física alternada com colapso emocional, sensibilidade nervosa aguda. Trombidium, olha só, raríssimo, porém útil em reatividade extrema e irritabilidade pediátrica subital. Tá legal, gente? Às vezes, nenhum desses está respondendo, pode ser um mais raro. Tá legal? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a matéria médica, pega o Viginose, pega o Latour, essas matérias médicas boas, né? A matéria médica da Margaret Tyler, né? Pega aquela matéria médica do Sankaran, que é muito boa, né? Que ela fala a essência dos medicamentos homeopáticos, né? Do Gran Jorge também, que é legal. Aí vocês vão pegando do Pravin na pediatria. Aí vocês vão pegando essa matéria, vocês vão dar uma olhada, que a maioria delas tem. Tá? Principalmente o Viginosky, tá? Que é a maior matéria médica que a gente tem disponível hoje em dia. Então, o que a gente está ensinando para vocês? O que a gente está reforçando para vocês? Tá? Que a gente tem uma conexão para a gente poder ter um resultado melhor do repertório, da matéria médica e da inteligência artificial. Tá? O grande objetivo dessa aula principal é mostrar para vocês, tá, que eu tenho um repertório onde eu organizo os sintomas, tá, em rubricas, eu faço a minha repertorização. Tá? Eu tenho os estudos de matéria médica,
tá? O conhecimento que eu tenho de matéria médica, e eu pego a inteligência artificial para integrar esses resultados, cruzando dados em segundos, destacando rubricas relevantes, sugerindo comparativos de medicamentos. A inteligência artificial fazendo uma análise da história clínica e vendo o medicamento que melhor cobre os sintomas que eu considero mais importantes. Tá legal? Então, o resultado, mais rapidez, clareza e segurança no quê? No raciocínio clínico, sem substituir a decisão do médico. Tá bom? Porque quem decide somos nós. Eu só coloquei, eu estou direcionando uma ferramenta de inteligência aumentada, eu vou te dizer assim, me falar assim, que eu gosto desse nome, e a gente vai conseguir o quê? Com essa inteligência aumentada, ter uma condição de melhor prescrição. A nossa decisão fica com um suporte mais preciso. Tá bem? Hoje, por exemplo, eu escrevi um calicarbônico com um paciente, que é um medicamento que não dá tanto assim de fundo. Nossa, e foi fantástico a maneira como apareceu. Tá? Foi dentro de um estudo que eu casei repertório e inteligência artificial. Aí apareceu o calicarbônico, que era um medicamento que tinha mais cabimento mesmo. Outro ponto, tá, que eu quero falar para vocês é a capacidade de leitura de padrões. Tá? No caso, miasmas, né, identificação de padrões. Miasma é padrão, todo mundo é trimiasmático. Mas vocês podem ter tem uma predominância, né? Tá? Tem uma predominância. A pessoa tem sintoma dos 3 níveis, né? Se a gente for falar em 3 miasmas, né? Tem linhas que tem mais miasmas, né? Cancerinismo, tuberculinismo, e depois tem os do Sankaran, que são 10. Né? Então, assim, mas falando dos hahnemannianos, né? Estou falando aqui dos hahnemannianos. Pode estudar por esses outros também, mas estou falando dos hahnemannianos. Né? Mas tem um padrão. Né? Os reinos, a gente pode procurar reconhecer as características. Ver nas características do paciente se ele é mais do reino mineral, vegetal, animal e como que é a classificação. Que a gente consegue estudar isso. Tá? E a correlação entre os sintomas, né, os padrões, né, referente a miasmas e reinos, e correlação entre os sintomas, característicos, sintomas e características típicas de cada classificação. Tá bom? A gente fazer uma correlação entre os sintomas do paciente dentro de cada, se eu quiser estudar o miasma, eu consigo, estudo o miasma e escolho, eu quero tratar a partir da psória desse paciente. Tá? Eu quero que você selecione os sintomas psóricos e determine o medicamento que cobre. Eu quero tratar mais na base da doença. Ah, o paciente... Aí sai um grupo de medicamentos. Aí eu vejo qual é o reino que melhor cobre o caso. Tá, não, esse paciente é mais do reino vegetal, por exemplo. Tá, então vou ver quais os reinos do vegetal, né, com miasma, tal, assim. Aí eu vou correlacionar os sintomas principais e ver qual é que vai ser melhor. Olha que beleza, gente. O que a gente pode fazer, tá? Na nossa prática. Então vamos lá, seguindo em frente. Então, aquilo que eu falei, nesse caso desse menino aí do WhatsApp lá, tá? Miasma predominante sifilítico, tá? Apresenta traços claros de miasma sifilítico dominante, refletindo na intensidade destrutiva das crises, na imprevisibilidade, caráter anárquico, etc. Tá bom? Então, ele explica quando se manifesta, mas também tem, né, características do miasma psicótico e do miasma psórico. Tá bem? Tá? E aí tem um resuminho aqui, ó, resumo da avaliação miasmática. Né? Predominante, presença no caso muito forte, a presença sifilítica, secundária a psicótica e leve a psórica. Então, essa é uma criança que está manifestando mais uma característica sifilítica. Que cabe a gente tratar? Cabe tratar os sintomas mais daqui, se a gente for seguir essa classificação miasmática. Tá? Se eu for da linha, por exemplo, do Ortega, lá do México, eu vou tratar o miasma, vou tratar um miasma. Legal? E o comparativo de reinos? Tá? Então, mineral, vegetal e animal.
Então, essa criança tem uma compatibilidade maior, né, com o reino animal. Tá? Tá? Então, o caso aprendeu uma coisa clara com o reino animal, pelas seguintes razões: comportamento de confronto, de desafio, impulsividade e reatividade instintiva, desejo de atenção e domínio, energia caótica e imprevisível, presença de criatividade provocadora e teatralidade inconsciente. Aí ele fala assim, voltou aqui para a tarêntula. E sugere outros medicamentos do reino animal. Laqueses, né? Verato não tem a ver, né? Mas sépia tem, né? Tá, tem a ver com o animal, mas não tem a ver com esse paciente. Tá legal? Tá? Então, são possibilidades, né, que a gente tem de padrões, né, para a gente estudar, padrões miasmáticos, né, e dos reinos, são assinaturas, os reinos são assinaturas, né, que a pessoa vem, né, reinos, reconhecimento de características, que indicam o quê? Uma afinidade com os medicamentos de determinados reinos, minerais, vegetais e animais. Tá bom? Essa análise o quê? Refina a seleção de medicamento e alinha com a natureza profunda do desequilíbrio. Cada vez mais eu tenho feito isso, viu, gente? Ajuda, viu? Ajuda, boa resposta. Aí, outro dia me perguntaram, e como que tá? Tá muito bonito, mas como que tá o resultado com os pacientes? Tá muito bom. Muito bom. Por que tá bom? Porque eu tô sendo mais preciso. Tá? Eu fico com menos dúvida na hora de prescrever, sabe? Aí eu cerco mais no que eu acho que é o mais digno de curar de um caso, né? O parágrafo lá do Organon. Eu cerco mais, eu vejo lá o que eu acho que é mais digno de curar, e eu vou cercando pelos pontos para chegar no medicamento que melhor cobre aquilo que eu acho que é fundamental no caso. Né? E análise miasmática, né? Eu consigo identificar os padrões miasmáticos presentes e por onde eu vou caminhar. Tá bom? Aqui, ó, aqui já fala do tuberculinismo e cancerinismo, tá? Que aparece também bem, viu? Tem boas informações, assim, se vocês procurarem esse miasma, que é mais da escola francesa. E, né, que eu sempre falo, assim, eu tenho esse curso, né, que é o curso de IA aplicado à homeopatia, fiquei trabalhando nisso, assim, muito tempo. Eu fiz o curso lá eu fiz um curso do MIT, né, que é uma universidade americana, para me tornar. Tá, fiz vários cursos, tá? Fiz um curso agora também mais recente em Harvard, de IA clínica. Então, eu tô assim, tudo isso que eu estou aprendendo, eu tô passando aí para vocês. Tá? Então, a gente criou esse curso, né, de IA aplicado à homeopatia. Eu vi que tem colegas aqui que já estão fazendo. Tá? E ele está no Hotmart, então a pessoa pode chegar, né? Ele pode fazer, pode entrar, né, no Hotmart, se inscrever, né? E assistir. São 26 aulas, vai desde o básico até o avançado. Então, ele tem basicamente, são 5 módulos, tá? Mas tem mais coisa, vou falar. Introdução, né? Jornada do paciente com a IA, visão geral, alfabetização digital ao início, depois tem os fundamentos, né, da IA, a gente explica o que é IA, como as máquinas aprendem, e a generativa, essa parte de ética e legislação, muito importante mesmo, tá? O curso de Harvard que eu fiz, vamos dizer, 1/3 do curso foi sobre ética, que eles falaram de uso da inteligência artificial. Tá? A questão do respeito e a transparência, nossa senhora, os dados do paciente, a forma como a gente inclui, principalmente nas IAs abertas, né, que é ChatGPT, Gemini e tal. Tá? A questão decisória, quem decide é a gente, não é a máquina. Tá? Muito importante também. Tá? Nós que nos responsabilizamos. Tá bom? E a aplicação prática, né? Aí essa parte já começa com a engenharia dos prompts. Prompt significa instruções que são dadas, as receitas, né? O que a gente quer, que é a ferramenta, as técnicas de prompt, os elementos essenciais, o que são as alucinações, o que a gente faz para evitar que isso aconteça,
tá? Para a gente ter uma resposta mais confiável. Falei depois em IA na medicina, principalmente os prompts médicos, a parte mais prática, aquele negócio dos exames, coisas que a gente usa em qualquer área médica, principalmente clínica, né? Área clínica. E depois IA na homeopatia, que a gente pega os 360 graus, né? Da homeopatia, ou seja, é amplo, que eu abordo lá no curso. Tá? Assim, quem faz o curso de ponta a ponta, a prática muda, gente. Vai por mim, muda, o entendimento muda, o resultado muda. Legal? Aqui eu fiz uma cópia, né, da tela do Hotmart. Então, tem os módulos, né, os 5 módulos que eu falei, tem o material de apoio, tá, que são textos, né, de cada módulo, e os encontros que a gente está fazendo. Tá? Os encontros que a gente está fazendo. Fizemos um encontro do que eu falei lá, né, fizemos um encontro que eu fiz um aprofundamento, né, como se escreve um prompt, para ter resultados melhores. Depois fizemos como a gente cria um agente, né, do GPT para fazer uma tarefa específica. E agora, em breve, eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou falar de reinos, tá? Daqui mais ou menos uns 20 dias. Fazer um encontro, mas aqui é para as pessoas que estão no curso. Por quê? Porque a pessoa está no curso? Porque precisa ter um conhecimento, tem que ter um conhecimento básico, que a gente já parte para um avançado aqui. Então, aqui é o IA na análise dos reinos, que vai ser no dia 23/9, tá? Para os alunos do curso. Então, e por que está acontecendo isso? Porque assim, a gente está trabalhando, então eu estou elaborando aulas de aprofundamentos que ficam disponíveis para quem está dentro a gente dá a aula, né? Vocês participam, né? E aí, aí depois eu gravo lá para quem quiser assistir, rever, estudar, tá bom? Então, na análise de reinos, vai aplicar a IA no estudo dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, né, a integração de sintomas, padrões e falar um pouquinho dos autores contemporâneos, e a clareza e confiança. Autores contemporâneos quem são? O Scholten, né, basicamente Scholten, Sankaran e o Mangalavori. E clareza e confiança na diferenciação, né, mostrar, isso aqui é muito importante, assim, tá? Como que a gente diferencia, tá, entre os reinos, os sintomas dos reinos. Então, eu estou elaborando a aula ainda, tá, gente? Tá, mas acho que vai ficar bacana, acho que vai ficar legal. Tá? Porque eu já tô usando e eu estou descobrindo uma maneira de a gente poder utilizar melhor essas ferramentas. Tá? Então, tá, basicamente, o pessoal tem gostado do curso, e aqui são alguns relatos aí que eu estou querendo mostrar, tá? O pessoal está achando o curso bom, está sendo prático, todas essas coisas, tá bom? Mostrando a evolução aí do curso. Tá? E os nossos canais de contatos aqui. Tá? Para acessar o curso, tem a Flávia colocou lá também no grupo lá, tá? O link de acesso. Tá bom? As pessoas quiserem, tá? Que precisarem mais de informação, vocês podem falar com a gente, tem um WhatsApp aqui. Tá legal? Então é isso, viu, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá? Então é isso aí. Tá? E o link está no chat do Google Meet. Tá bom, gente? Então, era basicamente, né, isso que eu queria apresentar, né, para vocês. E a gente vai deixar essa aula gravada, tá? Vai estar gravada essa aula, tá? Se alguém quiser depois rever. Tem os textos que eu coloquei, se a pessoa ainda não está no curso, quer ver aqueles textos, tá lá os textos, né, dos prompts, né, se já quiser começar a utilizar, tá lá os textos, vocês podem utilizar e fazer do jeito que eu demonstrei para vocês, tá bom? Ele está sempre disponível, tá, para as dúvidas que surgirem, se vocês tiverem alguma dúvida, e a minha intenção, viu, gente, é continuar estudando, continuar me aprofundando,
continuar me atualizando, porque coisa nova é todo dia que está saindo, né, nas principais ferramentas. E como eu falei para vocês, a gente está desenvolvendo aí uma ferramenta específica para os homeopatas, aí para a gente poder utilizar e otimizar a nossa clínica, direcionar, ter melhores resultados. A homeopatia está precisando, tá, de bons médicos cada vez mais, bons profissionais, e vai a gente resolver os assuntos aí da, da homeopatia e os problemas dos nossos pacientes. Tá bom, gente? Tá? Grato aí, viu? Pela participação de todos, tá? Aguardem aí que aí a gente vai estar divulgando mais coisas. Tá bom, gente? Grande abraço aí a todos, uma boa semana aí, para todos nós aí.